Aleluia, Deus. Este poder, glória. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Oh, Jesus, maravilhoso. Aleluia. Alguém pergunta, mas Paulo, esse é o povo que vai morar no céu. Alguém pergunta, que povo é este? Esse é o povo que vai morar no céu. Vai mesmo, vai morar. Dias atrás aí, lá em Vitória, a gente já falei aqui no último culto, aquele famoso irmão que estava aqui. Lá em Vitória a gente fala de encavernar, né? Elias não correu para a caverna. E encavernar é se trancar, não ver ninguém, você e Deus ali conversando com Deus. Aí quarta-feira eu fui lá na igreja de Deus da Profecia. Eu já preguei nessa igreja lá em Vitória. Igreja de Deus da Profecia. Mas eu não fui para pregar. Até a Bíblia eu esqueci de lá, e a Bíblia aqui, né? Eu fui lá mais para orar, porque eu já estava no período de oração. Aí porque tem um velhinho lá que ora, que velhinho, cabeça branca. Rapaz! Hã? Rapaz, o homem deve ter casco no joelho, aqui na hora. Aí, tiramos lá uns 40 minutos de oração, e o pastor até me pegou de surpresa, né? O pastor Isaías já está trazendo a palavra. Porque tem igreja, se você não tiver de paletó e gravado, você tem oportunidade que tem. E os maiores ladrões usam paletó e gravata. Vai lá em Brasília, mas você vai ver os ladrões milionários. Outra coisa, pobre é ladrão, rico é desvio de verba, desvio de dinheiro. Pode nem chamar de ladrão, você vai preso. Ladrão não vai não, mas você vai. Amém? Então eu tirei esse tempo para estar buscando a Deus, pedindo uma direção a Deus. Menina nem sabe, mas o louvor que ela cantou tocou muito no meu coração. Tá, Bíblia? Tem hora que ninguém é de ferro, né? Na obra de Deus não existe super-homem. Pode ser membro, pode ser pastor, pode ser como. Não tem super-homem, não tem mulher maravilha. Nós realmente precisamos de Deus. E se não for Deus, nem de casa você sai. Não é por preguiça, não. Porque o que eu estava comentando com uma pessoa, a Gil que falou, e aí, irmãos, eu trabalhei, estava morto e cansado, mas eu vim assim mesmo para o culto na quarta-feira. Aí tem gente que você fala assim, vai para o culto, não, vou fazer janta. Quer dizer, não vai para o culto porque vai fazer janta. Graças a Deus que tem comida para fazer, e o dia que não tiver. Porque se Deus é o provedor. Ah, não vou para o culto porque eu estou com uma dor nas pernas, uma dor de cabeça. Mas a igreja
no lugar de milagre? Não deveria ser diferente? Não, eu vou ao culto, porque eu vou sair de lá curado. Eu não sei se já aconteceu, um grandão ali do testemunho maravilhoso, com alguns, às vezes você está morto de cansado, aí você vai para a igreja arrastando. Mas você é renovado, você pode até quase cochilar, né? Igual a menina fez quando aquela cochilada é minha, cansada. Mas quando você vai dormir, você dorme em paz, acorda renovado, e outra coisa é abençoado. E lá, me veio uma palavra lá, Moisés, Deus deu uma ordem para ele escolher uma madeira. Você lembra disso, mesmo? Deus deu uma ordem para Moisés. Para Moisés escolher uma madeira do deserto, cheia de nó, cheia de espinho, uma madeira que não tinha valor comercial. Se no dia de hoje era difícil trabalhar aquela madeira, você imagina naquela época que não tinha a serralheria que tem de hoje. Você lembra o nome da madeira? Madeira de acácia. Então, irmãos, para ser feito o quê? A arca da aliança. Tinha que ser aquela madeira que não tinha valor, que era cheio de nó, porque já representava o que? O ser humano. Porque na realidade, mesmo depois que você vem para a casa de Deus, você ainda continua cheio de nó. Só que antes você não tinha, porque a arca depois de feita, ela foi banhada de ouro, tanto por dentro como por fora. A única madeira que ia aguentar o calor do ouro derretido era só essa madeira, as outras queimadas. Então foi Deus que escolheu aquela madeira, para aquela madeira ser banhada de ouro e por fora, por dentro e por fora. Então esse ouro foi dito lá que representa a glória de Deus. Então, quando ela não estava banhada de ouro ainda, as imperfeições de fora dava para ver, as imperfeições por dentro também dava para ver. Mas depois de banhada de ouro, o ouro tampou tudo. Só aparecia o ouro, quer dizer, só a glória de Deus que aparece. As imperfeições ficam escondidas. Continuou lá, as imperfeições continuou, só que escondido pela glória de Deus. Nós continuamos imperfeitos, porque é perfeito somente Jesus. Não existe homem perfeito, não existe mulher perfeita. Não vem querer dar de santão, não existe isso. A imperfeição está aí. Todos nós somos imperfeitos. Mas quando você vem para a presença de Deus, a glória de Deus faz com que as suas imperfeições sejam escondidas por Ele. Você pode aplaudir o Senhor? Aí foi falado sobre a arca Será, e hoje nós vamos falar sobre a construção da arca de Noé. Já é outra madeira. Aquela madeira que poderia ser banhada de ouro para construir a arca, porque é uma madeira muito dura, que a madeira para construir a arca tinha que ser uma madeira mais macia. Você é pedreiro, deve ser carpinteiro, deve mexer com as madeiras também, né? Tem madeira que você vai pregar um prego e torce e não entra, não é isso? Não adianta. Se for botar um telhado com as madeiras assim, tem que ir com a furadeira, mesmo assim ainda queima a troca. Agora tem madeira não, se você botar um prego lá, até com a mão você bate, o prego entra. Está entendendo? Diz amém? Gênesis 6,14, mas vai até o 22, mas eu só quero ler o 14. Deus falando para Noé: faz para ti uma arca de madeira de gofé. Fará para ti a arca de madeira de gofé, e fará também compartimentos. Você tem da arca ia ter os compartimentos, e a arca tinha 3 andares. Repete comigo: 3 andares. Ela faz um prédio, né? Não vou falar aqui do tamanho da
Amém? Noé pregou 120 anos, mas a arca levou 40 anos para ser feita. Só que nesses 40 anos que ele estava fazendo a arca, ele ia até um pouco, porque naquela época não tinha chuva como tem hoje. Vocês já viram aquele sereno da madrugada, aquela neblina? Era daquele jeito. Então a terra não tinha chuva, não descia água do céu, era só as plantas eram molhadas por essa neblina. Então ficou mais difícil do povo acreditar. Quando Noé falava assim, ó, vai descer água do céu, vai subir água da terra, olha, a arca está sendo construída para pescar, porque o povo, irmãos, Deus ia destruir a raça humana, Deus tinha se arrependido de fazer o ser humano. Quando você lê lá na criação, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o que diz lá? Façamos. Não está dizendo eu vou fazer. Deus falou, não, façamos. Porque Deus não estava só. Façamos o homem. Quando fala do homem, também fala da mulher. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Qual é a imagem e semelhança de Deus com o ser humano? Será que eu tenho o rosto de Deus? Será que Deus é forte? Não é forte. Será que Deus é forte igual eu? Não, irmãos. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Está falando de santidade, irmãos. Porque quando Deus fez Adão e fez Eva, não havia pecado na terra. Não havia. Então, você vê que na Escritura da Palavra de Deus, Adão, ele andava com Deus, ele passeava com Deus. Você já imaginou andar com Deus, passear com Deus, bater aquele papo com Deus? Ele via Deus. Só que Deus deu uma ordem, olha, que toda árvore você pode comer, mas dessa você não come. Aí a mulher deu ouvido à serpente, comeu, foi lá e levou para o trouxa do Adão. Só que na história aqui, se você for olhar, é por isso, irmãos, que quando um errar, não pode jogar a culpa em cima do outro, principalmente casais. Nós temos que reconhecer nossos erros, porque quando Deus vem no jardim, ele sabia que Adão e Eva tinham pecado. Ele sabia que Adão estava lá peladão, escondido atrás das moitas de mato com vergonha, porque até então ele andava nu e não tinha vergonha, porque o pecado traz vergonha. O pecado e vergonha. Aí Deus faz uma. Deus sabia onde ele estava. Adão, cadê você onde você está? Estava lá atravessando a margem. A culpa era da mulher, mas também era dele. Ela ouviu a serpente, deu ouvido a serpente, comeu do fruto. Mas ele poderia ter falado do que, Vitor? Você é louca? Deus não falou que não era para comer, você comeu? Eu não vou comer. Você vai prestar conta a Deus sozinho, eu não vou fazer parte disso. Mas ele comeu. Porque o capeta, irmão, o diabo não vem de chifre de rabo, não. Você sabe o que ele falou para ela? Se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Ó, esse negócio de morrer, isso é mentira. Satanás estava querendo dizer que Deus estava mentindo. Porque o morrer ali era tanto no espiritual quanto na matéria. Porque o homem não foi feito para morrer. Aí quando a gente fala de arrebatamento, que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, isso é para continuar o que ele começou lá no Éden. Porque o ser humano não foi feito para morrer, entendeu, menina? Então Deus em Cristo ressuscitará para levar aquele que pertence a Ele para passar a eternidade lá no céu, para continuar o plano de Deus, a continuação do plano original lá no jardim. Aí o Adão fala para Deus: rapaz, a culpa não foi minha não, a culpa foi dessa mulher que você me deu. A mulher
culpa minha nada, não, a culpa é da serpente. Quer dizer, nenhum dos dois reconheceu que errou. Talvez a história seria outra. Ele não reconhece que errou, e a mulher, não, a culpa não é minha, da serpente, ela é culpada. E todas as vezes que o ser humano erra, quer sempre botar a culpa em alguém ou botar a culpa no capeta. Aí o capeta, culpa minha nada, você fez porque você quis. É verdade, não é? Mas voltando aqui, aonde nós lemos, Deus ele olha do céu e a terra. Irmãos, naquela época, desde a época de Caim até essa época aqui do dilúvio, tem pessoas que imaginam o ser humano naquela época vivendo como um animal. Não, já tinha cidades, irmãos. Eles construíam, eles tinham inteligência de fazer as coisas. Aí Deus, você vê que tanto tinha que Deus não olha lá para construir o que? Uma arca. Porque naquela época não existia barco, biblicamente falando, eu não vejo que tinha barco, talvez poderia até ter, mas é chamado de arca. Constrói a arca. Na realidade, não era nem um barco, é como se fosse um grande caixote enorme que flutuasse em cima da água. Agora, por que 40 anos para fazer a arca? 120 anos pregando. Olha o tempo que Deus ainda deu. Mesmo depois da arca construída, Deus ainda estava dando tempo. Jesus fala em Lucas 17, versículo 26, nos últimos dias, será igual o dia de Noé. Deus ainda está dando tempo. Está sendo pregado que o arrebatamento vai acontecer. Está sendo anunciado que Jesus vai voltar. E as pessoas entram no ouvido e saem do outro. Elas não crê. Não acredita. E Jesus, ele lembrou dos dias de Noé, porque Noé anunciava: esse camarada é louco, que chuva, que nem chover chove, que água, que nada, e continuaram com as suas vidinhas. E Jesus ainda falou, naquela época, eles casavam, eles se davam em casamento, comiam, bebiam, compravam, vendiam. Quer dizer, não era um povo que não entendia, não sabia de nada, que vivia dentro de caverna, não dá para imaginar isso, morando lá dentro das cavernas. Não, tinha cidades construídas, tinha comércio, compravam, vendiam, casavam, davam-se em casamento. E Noé vinha, largava lá a corvinha, olha, a arca está sendo construída. Você imaginou se a arca fosse construída aqui em Limeira? Animais de toda parte do mundo, até chegar aqui em Limeira. Quantos anos que um animal está lá no Japão ia, nem sei como ia fazer para chegar aqui. Hoje em dia chega de navio, de avião, mas naquela época. Porque a ordem de Deus que era um casal de animal de cada espécie. Então, de todos os animais que tem na terra, na arca entrou um animal de cada espécie. Entrou o elefante, entrou o hipopótamo, tanto os animais como o de aves entraram na arca. E você imagina o tamanho dessa arca. Então não aconteceu logo o dilúvio, porque os animais estavam chegando. De pouco a pouco eles iam chegar, até que todos os animais entraram na arca. Aí quando todos os animais entrou na arca, aí Deus chama Noé, vem cá, entra com a tua família e fecha a porta. Ele fechou a porta por dentro e Deus fechou por fora. Tanto que quando a água começa a descer do céu e quando a água começa a subir da terra, eu estava conversando com o Zé nesse vídeo, acho que foi ontem, dizendo que lá na casa dela, no dia daquela chuvarada, que eu vi um vídeo que a água quase carregando Maria ali. Aí diz que lá onde ela mora, dentro da casa pocou uma mina, acho que dentro da casa de Maria, e ali estava dentro, também pocou mina de água. Na casa de Manuel, que pocou umas 3 minas. E fora as outras casas que eu não sei.
Quer dizer, a terra estava tão encharcada que a água estava subindo para cima. Aí no dia de Noé foi assim, começou a subir água da terra e descer água do céu. Começaram a correr, a arca tinha sido construído certamente num lugar mais elevado. Aquele povo desesperado começa a correr. Fica imaginando a mãe com o filho no colo arrastando o outro, né? E as pessoas correndo, os idosos, as pessoas correndo em direção da arca. Eles cercaram a arca, a água foi chegando e a arca começou a flutuar. E eles gritaram na porta e batiam: Noé, abre a porta, Noé, Noé, abre a porta. Noé não podia abrir porque Deus tinha fechado por fora, não queria lá fora abrir porta. Então, assim como foi nos dias de Noé, vai ser no dia do Filho de Deus. Tem muitas pessoas, porque, irmãos, hoje nós temos aí a Globo Lixo, as redes sociais, todo mundo vai saber: olha, desapareceu uma multidão lá no continente da África, sumiu na Europa, sumiu no Japão, sumiu na China. No Brasil, família desesperada, mulher procurando marido, marido procurando mulher, tem filho procurando seus pais. Então aquele que está com o nome do livro da vida subirá para encontrar com o Senhor, e será como nos dias de Noé. Nós estamos vivendo como nos dias de Noé. Pronto. Já pensou se a gente saísse aí na rua? Vamos supor, amanhã é domingo. Tem que vai ter um churrasco lá na igreja, Coca-Cola. Nem acabei, mano. E já convidar até quem já morreu para vir participar. Aí chama um tio, chama a tia: olha, tá bom, vamos lá, tem carro. Porque tem um monte de gente esperando picanha, até hoje a picanha do outro chegou. Aí fala que tem festa, você já percebeu? Se tem festa. Porque na época de Noé era assim, Damiana. Na época de Noé o povo gostava de festa. Qualquer festa que você fazer, aniversário, a festa que for, lota. E tem uma coisa: em festa ninguém te pressa de ir embora. Já percebeu isso? Alguém te pressa de ir embora? Se tiver, quando tiver, vai nada. Vai não, não vai não. Eu tenho um amigo que ele casou. Aí casou. Eu fiz casamento dele no quintal da casa dele. Só vai no quintal mesmo. O casamento foi feito, a família e tal. O casamento foi feito 7 horas. Então quando deu 10 horas para se encerrar, menino, no outro dia veio o pastor. Deu 1h da manhã, deu 3, que nem ia embora. E ele querendo passar a noite. Não queria ir embora, não. Aí dizia quando o dia estava quase amanhecendo, e a luz desapareceu, meu, acabou. Ele estava muito pensando, foi dormir, meu mano, foi dormir. Dizer que 6 horas da manhã chegou um presbítero lá, porra, irmão, vou falar o nome, que de repente vai me ouvir. Aí eu, ô rapaz, ele parecia que está tomando um número de sono, né? Ô rapaz, eu vim ver você guardou um bolo na porta. 6 horas da manhã, o cara tinha 2 horas desse pessoal. Então, onde tem festa, por irmãos, no dia de Noé era assim: o povo só queria saber de festejar, o povo só queria saber de pecar contra Deus. Eles perderam a noção de quem era Deus, perderam a noção do que era pecado. Então, irmãos, Noé, os irmãos me perdoem, Noé levou, foi de 50 para 60 anos, me perdoe que eu errei, foi de 50 para 60 anos fazendo a arca, 120 anos pregando, e depois que a arca saiu e começou a flutuar, choveu 40 dias. Acho que teve uma vez que choveu 40 dias, foi no Espírito Santo, acho que aconteceu isso. A chuva direto de noite, a chuva parece que vai embora.
Então, irmãos, 40 dias chovendo, água descendo e água subindo da terra. Aí aquela embarcação estava o quê? Pesada e flutuando sobre as águas. 40 dias chovendo e 150, vou botar 150 com mais 40, 190 para 200 dias em cima da água ficou o barco. Porque depois dos 40 dias de chuva, a embarcação ficou 150 dias flutuando. Então, irmãos, para se fazer, para se construir, tinha que ser debaixo da orientação de Deus. Nós vimos lá da arca, foi Deus que orientou. Tanto a arca ficou, não, você vai pegar do deserto para fazer a arca da aliança. Essa arca que Noé construiu também, Deus chegou para Noé e falou qual era a madeira que ele ia usar. Porque essa madeira que ele ia usar é uma madeira que com a água é uma madeira apropriada para a água. Vocês estão entendendo? Então, depois que toda a embarcação estava pronta, é como se passasse um pinche, uma resina na madeira. Quando o barco começou a flutuar, aquela madeira começou a se expandir. Então ajudou, vamos supor, tivesse aqui as frestas. A madeira molhada, ela começa a inchar e faz isso aqui, né? Assim, pedreiro? Fechou as gretas. Então Deus escolheu uma madeira apropriada para aquela embarcação, para que não houvesse vazamento de água, para que não houvesse problema do barco afundar, os animais perderam a vida e Noé e família também. Então, nas mínimas coisas, não era qualquer, tem que ser uma madeira apropriada. Aqui tem gente que faz barco, não é qualquer madeira, não. Você sabe a madeira que faz barco aqui? A Roberta até não entender disso. Hã? Bote? Bote, barco é a mesma coisa. É de jaqueira? Jaqueira. Que é boa, não estraga logo e ajuda a flutuar, não é isso? Então, irmãos, pega um pé de eucalipto e faz um barco para você ver. Não demora um mês, porque é uma madeira que apodrece logo, não é assim? Apodrece logo. Até para você fazer construção, você faz as caixas com a madeira de eucalipto, é difícil você aproveitar, hein? Costuma trincar, às vezes ainda dá para aproveitar, mas é bem difícil. Então eu vejo que é o cuidado de Deus. Deus me dá uma ordem para ele fazer com a madeira de golfé. Nome estranho, né? Aquele negócio que a criança faz, não, tá, irmão? Golfo. Tem nada a ver, não, tá? Madeira de golfé. Se você for pegar uma tradução, madeira de golfé, depois de o barco foi todo betumado, né? A resina mineral da época, e essa madeira, depois que a embarcação começou a tomar água, as madeiras começaram a se encaixar, já com betume, né? Começou a se encaixar no ouro, não tem como entrar água. Então essa madeira que foi construída, essa arca, ela também representa as nossas vidas, porque a água também representa a presença do Espírito Santo. E quando Jesus ele diz para a mulher samaritana: olha, você está bebendo dessa água aí, isso aí te dá sede. Toda água vai dar vontade de você vir no poço pegar água, mas a água que eu te der, jamais sede você terá. Mas Jesus não estava falando da água do poço, ele estava falando da presença do Espírito de Deus. A água que eu te der, rios de água viva fluirão, quer dizer, nascerão nascentes dentro de você. Então nós somos como madeira apropriada para receber o que? Água. Porque quando a água, ou o Espírito de Deus, ele vem sobre as nossas vidas, todas as brechas são fechadas. Você pode bater palmas.
Não é verdade? Porque enquanto o barco estava sendo construído, mesmo passando lá o betume lá, ainda tinha o que? As gretas, assim? Tinha as brechas. Mas depois que o barco está na água, as brechas se fecham. Automaticamente, coisa da natureza. E Deus do céu, sabendo de tudo isso, fala para ele: olha, não é outra madeira, tem que ser a madeira de igual fé. Então, se a gente for olhar, irmão, na Bíblia, tudo na palavra é representativo. Aí uma vez falaram assim para mim: por quê? Por que Deus destruiu o povo na época de Noé? Por que Deus destruiu o povo na época de Sodoma e de Gomorra? Sodoma e Gomorra estavam igual aos dias de Noé, mas Sodoma e Gomorra estava pior. Por que Deus destruiu Sodoma com fogo, Vitor? Porque Deus fez uma aliança com Noé: não vou destruir o mundo mais com água. Amém? Depois do dilúvio, Deus fala para Noé: para o arco-íris. Quem já viu o arco-íris? Ele levanta a mão. Toda vez que você vê o arco-íris, está na Bíblia. Deus mostra o arco-íris para Noé e diz: olha, e aquilo ali é um sinal da nossa aliança. Não destruirei mais o mundo com água. Aí lá na frente vem os sodomitas. Porque Sodoma e Gomorra, aquilo não era chamado nem pecado, aquilo era chamado de abominação. Depois fala assim: a abominação desse povo está subindo como uma podridão na minha narina. Homem com uma, mulher com mulher, o homem pegava animal. Tanto que a Bíblia, que é a Bíblia que está dizendo, que quando os dois anjos entraram na casa de Ló, eles entraram como homem. Foi de asa. Não, dois homens, chegou na casa de Ló e entrou. Eles queriam que Ló jogasse os dois homens para fora, para acusar os dois homens. Mas eram dois anjos, quebrava a cara. E depois que Ló saiu com a família, a Bíblia diz que desceu saraiva de fogo, pedras de fogo, saraiva de fogo. Não ficou, irmão, nem capim ficou. A cidade foi queimada, destruída, os animais, então, tudo foi destruído com fogo. Porque as pessoas se esquecem. Hoje eu estava vendo um vídeo de uma pessoa que é crente, reclamando de um determinado pastor, que o pastor tinha falado as verdades, e ela querendo torcer a Bíblia, dizendo que não aceitava. Irmãos, verdade é verdade. Eu não posso, o que está na Bíblia está na Bíblia. Eu não posso passar por cima daquilo que Deus deixou escrito para nós. Amém? O que é certo é certo, o que é errado é errado. O que é pecado e pronto, acabou. Então, irmãos, Noé, ele anunciou a palavra, ele anunciou: olha, está vindo uma catástrofe, olha, vai descer água do céu, vai chover. Ninguém, eles riam, eles zombavam. Um dia uma pessoa, eu estava conversando com uma pessoa, chegou uma outra, aí isso aqui irmão Isaías. Irmão, vocês estão tal que Jesus vai vir, minha avó, minha bisavó, um monte de gente falava isso: cadê que Jesus vai? Você meu filho, mas ele vai vir, e você, pelo jeito, você não vai não. Porque o arrebatamento é para quem crê, não é para quem tem dúvida. Você tem que crer que Jesus vai voltar. Então, quando nós confessamos Jesus como nosso Salvador, não é para ser membro de uma igreja, não é para bater no peito: eu sou da igreja tal, meu pastor fundamental. Não, eu sou cidadão do céu. Eu vivo nessa terra, mas não sou dessa terra. Amém? Amém. A gente pode até falar: eu sou um ET, né? O que é um ET? Você sabe o que é um ET? É um extraterrestre. Se nós não somos da terra, nós somos o ET, nós somos do céu, né? Nós não somos daqui. A gente vive aqui, mas está de passagem. E eu próprio estou vindo de passagem. Lá ali naquele cemitério ali, ou num cemitério maior, você vai ver todo tamanho de cova, né? Desde recém-nascido, tem todo tamanho.
ficar de semente. Aí tem pessoas que têm um coração tão duro, falam, não, vou dar um tempo, vou comprar roupa de crente, não, tem que resolver um problema. Aí morre do dia para o outro, perde a salvação, que é de graça pela fé. Enganoso é a pessoa pensar, eu não posso ser crente porque eu não vou deixar de ser pecador. Claro que não vai deixar de ser pecador. Eu sou pecador. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, ele é mentiroso. Quem é que não tem pecado aí? Levanta a mão para mim. Quem é? Você não tem pecado, não? Tem? Você tem pecado? Você está aí? Tem pecado, filho? Todo mundo tem pecado, irmãos. Você está aqui vivendo no meio do pecado. A diferença é que nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E quando reconhecemos os nossos pecados, confessamos e deixamos, todo aquele que confessa e deixa, misericórdia alcança. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então você não está aqui, hoje você está ouvindo a palavra de Deus. Louvo a Deus por você ter se disponibilizado de vir. Eu já estou até encerrando. Amém? Amém? Então, irmãos, estamos aqui porque a palavra de Deus alimenta a nossa alma. Se você tivesse ficado em casa, você estaria ouvindo essa palavra maravilhosa? Deus está alertando a mim, está alertando a você. Ele está dizendo, você é a madeira escolhida para fazer a arca. Numa arca, quantas madeiras, quantas tábuas foi usado para fazer uma arca de 3 andares? Igreja não é uma pessoa só, igreja é um grupo de pessoas. Quando nós nos reunimos, aí está a arca. Cada um de vocês é uma tábua desta arca. Isso é ser igreja. Porque quando você não está reunido, você é apenas um membro do corpo. Mas quando você está reunido, você não é só um membro, você faz parte do corpo. Amém? Porque o membro, ele quando ele está só, é só um membro. Mas quando ele está junto, aqui é a igreja do Senhor. Isso aqui reunido aqui é a igreja do Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida. Lá em Atos capítulo, para fechar, Atos capítulo 2, versículo 40, o apóstolo Pedro, ele chama a atenção do povo naquela época lá. E com muitas outras palavras, ele exortava o povo dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Então, houve a geração de Noé que não deu crédito. Houve a geração de Sodoma e de Gomorra que viveu na orgia, naqueles pecados, aquelas imundícias. E de lá para cá, quantas outras gerações? Então nós estamos vivendo uma época, uma geração que nós temos que fugir da aparência do mal. Se salvar-nos dessa geração perversa. Porque Jesus disse a voltou. Amém? Quem sabe cantar? O rei está voltando. Ajuda aí, Gil. O rei está voltando. As trombetas estão soando. O meu nome a chamar. Vamos lá. O rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. O mercado está vazio. O restante. O mercado está vazio, tudo tem cliente. Ficou todo mundo arrebatado, levado para o céu. Vai ficar vazio. Irmãos, tem muita gente que vai procurar essa igreja. Vai encontrar a construção, mas os salvos. Menina lembra do show que ela teve, né, menino? Todo mundo correndo desesperado. Aí o menino, fiquei, meu Deus! Correu lá com Jesus, tá vendo? Mas
Mas Deus alertou ela, Deus mostrou que tem muita gente que Deus. Eu tenho uma vizinha lá, ela em Vitória, de vez em quando Deus dá uns negócios assim para ela, mas por lá do coração de jeito nenhum. Isso são as oportunidades, né, Giovana? Essa Deus está mostrando. Se Deus mostra para você o arrebatamento, a vida, é para você abrir a mente, abrir o coração, está te chamando para passar a eternidade com Ele. Jesus é maravilhoso. Vamos ficar de pé? Espero que Deus tenha falado do teu coração. Como é o nome da madeira? Com fé. Agora. Amanhã estaremos aqui com todo o Senhor. Quero agradecer ao Gil, para os filhos. Você vai apoiando aí. Quarta-feira, se Jesus não voltar, vou estar lá. Mas meu intuito é dar orar. Eu gosto de orar. Vou orar. O pastor está todo por aí, né? Aquelas do exército. Esse camarada. Mas foi tremendo, não foi tremendo, não foi? Que culto abençoado. Começa lá? Faça a harmonia no mistério lá. Eita glória. Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra maravilhosa. Que o Senhor tem que continuar falando aos nossos corações. Estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. Como o Senhor disse, se porventura, quando o Filho do Homem vier, ainda vai achar fé na terra. Por aumentar a iniquidade, Senhor, o amor de muito tem se esfriado. Mas segura nas nossas mãos, fortalece aquele que está fraco, levanta aquele que está caído, liberta aquele que está oprimido. Abençoa o amigo ouvinte da tua palavra, abençoa os vizinhos dessa base, da esquerda, da direita, da guarda, da retaguarda. Abençoa a nossa casa, o nosso lar, a nossa família. Pai querido, que o Senhor venha sempre suprir todas as nossas necessidades, que possamos ter um domingo tremendamente abençoado pelo Senhor, e que possamos ter um início de semana, Pai, permitindo o Senhor também abençoar. Que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas, que nós possamos priorizar o Senhor em tudo, ó Pai. Pai querido, que o Senhor venha estar em primeiro lugar nas nossas vidas, porque botando o reino em primeiro lugar, todas as outras coisas vai ser acrescentada. Isso não é pastor, não é profeta, isso é o Senhor que diz. Porque quando colocamos nosso coração no Senhor, todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Pai querido, faz uma grande obra aí na família da irmã Damiana, Senhor. Que ela possa ver o companheiro sentir o desejo de caminhar para a tua casa. Faz uma grande obra na família da Quinha, Senhor, que os filhos, de esposa, que eles também sentiram o mesmo desejo que ela tem, a Giovana, que está na tua casa. Abençoa, meu Deus, a irmã Lúcia, faz uma obra ali no meio da família, para que todos eles venham sentir o mesmo desejo que ela e o marido têm de buscar o Senhor. A irmã Gil, abençoa ela, Pai. As pessoas que é da casa e da família que ainda não abriu o coração, que possa fazer como o Vitor fez, como a irmã dele fez. Pai querido, a nossa casa, o nosso lar, a nossa família tem dono. Nós não somos filhos de um João ninguém, nós somos filhos de Deus. A nossa família pertence a Ti. E ainda que alguém da família esteja afastado, que o Senhor guarde, protege, livre, não permita que Satanás venha tocar. Pai querido, eu creio que quem abriu essa porta foi o Senhor. E que o Senhor não permita que eu tranque a rua, que o Senhor não permita que os demônios venham amarrar os pés das pessoas, que Satanás não venha impedir as pessoas de vir adorar o Senhor, em o nome de Jesus, para a glória de Deus. Eu quero que os irmãos orem mesmo. Eu falei aqui, alguns não estavam aqui, eu vou repetir. Nesses dias que eu fiquei encadernado, o capeta falou que ia me enxotar daqui do povoado. O capeta falou que ia fechar essas portas.
Então, irmãos, quem coloca frieza na pessoa, desânimo, é o diabo. O diabo coloca desânimo. O diabo amarra a pessoa. E tem um capeta chamado tranca-rua, que ele, bicho, é terrível. Eu fui pregar numa igreja, já estou terminando, eu fui pregar numa igreja, o pastor, eu vi que ele estava muito triste, e assim, pastor Isaías, uma igreja está muito na base aqui, e estava cheia a igreja. O pastor Isaías, eu vou entregar um ponto amanhã, vou fechar a igreja. Mas por que, rapaz? Porque os irmãos não estão contribuindo. E ele ensina do jeito que eu ensino. Eu ensino que a salvação não tem nada a ver com oferta, com dízimo. Do jeito que eu ensino, ele ensina. Aí, e ele tinha feito uma reunião, comprou mesa de som, comprou bateria. Só que os que estavam na reunião, ninguém ajudou nada. A bomba caiu tudo em cima dele. Aí ia ter que vender os aparelhos para poder pagar pelo menos a metade da dívida, né, das coisas. Aí Deus me deu uma visão, Giovana. Eu falei assim, pastor, não tira oferta, não, deixa eu tirar no final do culto. Aí eu olhei que eram 3 pessoas endemoniadas. E no meio dessas que eram endemoniadas, quem estava lá? O tranca-rua. Ele deu uma gargalhada e falou assim, é eu que não estou deixando esse povo contribuir. Eu estou fechando a mão deles, porque eu vou fechar essas portas. Porque quem trabalha fechando porta de igreja é ele. Entendeu? Aí, peguei a salva, ele falou, não vou fazer isso, você vai sim. Aí eu botei o bicho para tirar a oferta. Teve gente que jogou até as carteiras lá dentro. Aí eu, oi irmão, vem cá, quando você vai dar aqui de oferta? Não, tira o que você quiser aí. Eu falei assim, não, pai, você tem que fazer segundo o seu coração. Você não vai ofertar porque você está com medo do capeta, não. Mas o diabo falou, a igreja toda ouviu. E quem estava fechando a mão das pessoas? Porque tem pessoas, irmãos, que na hora de ajudar a obra de Deus, fecha mesmo o coração. E não sabendo que quando você semeia aqui na terra, você vai colher onde? Lá no céu? Hã? Não, olha aqui na terra. Tudo que você semeia na terra, você vai colher aqui na terra. A salvação não tem nada a ver com dízimo, não tem nada a ver com oferta. Mas quando você semeia, o apóstolo Paulo fala sobre isso, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6 e 7 ali. Quando você semeia, contribui com o coração, pode ter certeza que Deus não fica devendo nada a ninguém. Então os irmãos ajudam a orar para que esse capeta caia por terra no nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo seja sobre a vida de todos. Todos vão na paz de Jesus. Amém?